Solnet, a internet ultra turbinada com a economia que sua vida merece. Tem uma pergunta que não quer calar. Explica para nós, doutor, os tipos de testes para identificar a doença, quais são e quando se deve testar cada um sobre as fases da doença. No caso, o PCR tem que ter um destaque maior. Isso. O PCR, né, que seria a forma de avaliar a transcrição do vírus, né, a forma de replicação viral, é um exame que é colhido através dos suaves. Suaves são secreções obtidas de gotículas de saliva pelo nariz, pela boca ou até mesmo pelo trato respiratório inferior de pacientes que estão traqueostomizados ou que estão entubados, a gente consegue ter esse acesso. Então, é uma forma de diagnóstico mais precoce, né? A gente consegue diagnosticar através do PCR no início do diagnóstico, geralmente por volta do 3º ao 5º dia, até no máximo o 7º dia, seria a forma eficaz de se fornecer esse diagnóstico. Então, é importante que diante de qualquer síndrome gripal, né, o indivíduo ele se isole, ele procure o médico, para que o médico possa, de fato, solicitar o exame mais pertinente e ele colher no momento adequado. Por quê? Temos outros métodos, né? Temos o teste rápido e temos as sorologias. As sorologias e os testes rápidos são métodos laboratoriais diferentes. Um é através da imunofluorometria e o outro de quimiluminescência. São formas de diagnosticar, que um vê imunidade já adquirida e outro vê doença em atividade. Então, esses testes, eles podem ser utilizados e só que eles só começam a positivar depois de 7, 10 dias dos sintomas. Muitas vezes, até mais, às vezes 12 dias. Então, é importante que, diante de um teste negativo e que se tenha suspeita clínica, a pessoa procure manter isolamento e seguir com um médico para rever se há necessidade de repetir, dependendo da fase da doença, um novo PCR ou uma outra forma de diagnóstico. Também, às vezes, a gente tem visto justamente essas janelas imunológicas. Como é uma doença silenciosa, às vezes você está numa fase que você acha que está no 3º dia, 4º dia, e, na verdade, às vezes você ainda está no início do diagnóstico. A gente não consegue sempre precisar o início dos sintomas. Então, daí a importância de se manter o isolamento total diante de um quadro de síndrome gripal. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutora. Caso a gente teste, faça o teste rápido, que é agora o mais procurado, e dê negativo, mas se você tiver os sintomas, deve se isolar, deve esperar esse período de quarentena, de isolamento social, porque existe uma possibilidade, uma probabilidade desse teste rápido ter dado errado, né, no início, né? O teste, você poderia estar na janela imunológica do início do diagnóstico e o teste ainda não ter positivado, né? Então, é importante que você mantenha o isolamento total, não é nem social, né? Você se isole completamente das outras pessoas que convivem com você, né? E repita esse teste em uma outra oportunidade, a depender das manifestações, no intervalo 2 dias, 5 dias, 1 semana, a depender do quadro clínico e da instalação dos sintomas. Então, por isso que é importante sempre ter orientação, porque muitas vezes a pessoa faz um teste, vê esse teste negativo, seja o PCR, seja a sorologia, e acha que não está contaminado e sai propagando a doença para outras pessoas, né? Então, é importante manter, sim, um isolamento total diante de qualquer quadro de síndrome gripal. Inclusive, nós tivemos um caso aqui em Patos, um policial civil, estava com os sintomas, indícios do Covid-19, testou negativo com o teste rápido, fez novamente esse teste rápido, novamente testou negativo e, por livre e espontânea vontade, junto com sua família, decidiu ir a João Pessoa. E o teste do PCR lá, 2 ou 3 dias depois, detectou positivo. Isso assim, não foi questão de localidade, né? Vamos salientar isso. Isso é a questão do método que foi utilizado, que foi em um período de doença não adequado, né? Então, os testes sorológicos ou o teste rápido são em fases mais avançadas. O teste de PCR em fases precoces. Por isso que, às vezes, você precisa fazer testagem por vários métodos diante dessas síndromes e, muitas vezes, mesmo dentro do próprio método, ter contraprova para poder você realmente persistir no problema, né? Outra coisa que é importante frisar é que existem outras doenças também que acometem vias aéreas, como, por exemplo, né, a própria influenza, o H1N1, né, que já, graças a Deus, temos vacinação para isso. É importante que os grupos de risco, eles sejam vacinados, né, e que
diante de qualquer quadro de síndrome gripal, na vigência de ausência de vacina, que essa pessoa também precisa ser orientada em relação à testagem de perfil molecular para o H1N1. Outra coisa importante é que, apesar de não ser síndrome gripal, estamos tendo muitas co-infecções com arboviroses. Estamos na época de chuva, então está tendo muitos casos também de dengue, né, de zika, chikungunya, e aí às vezes essas infecções também podem estar associadas ou mesmo ser um quadro dessa natureza. Por isso, é importante não se automedicar, é importante passar em avaliação médica para ter um tratamento adequado, porque um tratamento precoce, sob supervisão médica, ele faz toda uma diferença no desfecho final da doença. O governo da Paraíba está fazendo tudo para proteger você e sua família. Mas você precisa fazer a sua parte. Fique em casa e, se precisar sair, use máscara. O governo adquiriu equipamentos de saúde, respiradores, máscaras, leitos e montou até um novo hospital. O governo distribuiu cestas básicas e refeições para quem precisa. Abriu linha de crédito no Empreender e suspendeu o pagamento das contas de água e também do ICMS para 93% das empresas paraibanas. E pede a você, nesse momento, para ficar em casa. E se sair, use máscara. Ficando em casa, podemos evitar medidas mais rigorosas. É hora de defender a vida de toda a família paraibana. Não é momento de divisão, é hora de união. Afinal, somos todos Paraíba.